Olá pessoal, um seguidor pediu e a gente foi atrás dos dados e vamos falar dele, do mapa astral de Neymar Júnior. Vamos fazer isso depois que a gente der uma olhadinha aqui na nossa vinheta. Neymar Júnior nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992, segundo informações que a gente tem aqui, às 2 horas e 15 minutos na cidade de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo. Então ele é um aquariano, Sol em Aquário, ascendente em Sagitário, Lua em Peixes. Então nós estamos aí, vamos começar por partes. Primeiro, o Sol em Aquário, ele vai assim, junto com esse ascendente em Sagitário, ele vai dar uma imagem, vamos dizer assim, de uma pessoa que transmite sempre um certo grau de rebeldia, de irreverência, aquilo que todo mundo já conhece bastante do Neymar, né? Esse ascendente Sagitário faz com que ele sempre se manifeste uma figura que tende um pouco à quebra de padrões, né, aos padrões conservadores, apesar de que Neymar ele tem aquilo que a gente chama de estélio em Capricórnio. O que é estélio em Capricórnio? Ele vai ter lá na casa 1 um conjunto de planetas que seria, no caso, Vênus, Urano, Netuno e Marte, tudo em Capricórnio. O que faz com que, na verdade, Neymar, apesar de passar essa imagem de irreverência, de ser uma pessoa atrevida, sem limites, né? Porque uma das características do ascendente Sagitário é isso. Uma pessoa que, ao mesmo tempo que mostra uma jovialidade, um otimismo, ela sempre vai transmitir aquela sensação de que ela não sabe muito bem o lugar até onde ela pode ir, né? E extrapolar os limites. Ele vai ter, vamos dizer assim, uma natureza um tanto quanto antiquada, é uma pessoa um tanto quanto conservadora no sentido de apego às tradições. Isso é muito curioso. Então ele passa essa imagem de reverência, mas na verdade ele é uma pessoa bastante conservadora com esse conjunto de planetas em Capricórnio. Ao mesmo tempo, isso reforça aquilo que ele usa até como um lema, né? Ele fala alegria, ousadia, alguma coisa assim, porque Capricórnio ele sempre vai ter essa coisa de querer romper com os limites, né? Isso, quando bem vivido dentro da responsabilidade, porque Capricórnio sempre vai puxar para essas questões da responsabilidade, ele tem ganhos e toda vez que ele sai desse contexto, ele acaba se, vamos dizer, ter problemas, né? O que a gente tem aqui também de interessante é a presença de Netuno, né, nesse estéreo. O que faz esse Netuno? Faz com que ele perca a noção de realidade. Então, assim, a natureza netuniana ela não é muito compatível com essa natureza capricorniana. Então, a princípio, o que vai acontecer? Neymar é uma pessoa que ele, durante boa parte da vida, ele entendeu a necessidade, vamos dizer assim, da disciplina e da consciência de que você não consegue as coisas de modo fácil, né? Porque essa é a natureza capricorniana, essa coisa aguerrida de Capricórnio. Mas esse Netuno aí no meio, ele faz com que ele tenha uma falsa percepção da realidade e ele acaba se tornando, menos assim, prisioneiro de mentiras dele próprio e dos outros. Ele torna-se uma pessoa incrédula, ainda mais por ele ter esse ascendente sagitariano, né? Então ele é uma pessoa crédula de um modo geral, crédula não só nos outros, que muitas vezes podem mentir para ele, como ele é crédulo nas suas próprias mentiras, então ele acaba tendo essa espécie de conflito, né? Nós temos ainda como característica essa lua em peixes. Quando a gente fala em lua, nós estamos falando do fator de nutrição, de como ele se nutre, como ele nutre os outros, como ele se protege, a defesa. E a lua em peixes é uma lua forte, uma lua bastante interessante, mas ela tem como principal característica, como forma de defesa, se colocar na condição de vítima. Então, Neymar, quando ele se vê de certa maneira meio que atacado ou acuado, ele sempre vai tender a se colocar como a vítima da situação. Então, muito provavelmente isso vem dessa natureza que às vezes ele apresenta, né, de achar que ele pode cavar uma falta aqui, uma falta colar, né? Eu acho que essa lua em peixes, ela vem muito, explica muita coisa.
ele tem Júpiter na casa 10. Júpiter é um planeta benéfico que expande, né? E a casa 10 é a carreira, mas em Capricórnio, em Virgem, né? Isso acaba, vamos dizer assim, recolhendo um pouco a ação desse Júpiter no meio do céu. Mas vejam só, é um Júpiter que está sofrendo de uma certa debilidade, mas ele está num aspecto extremamente benéfico com o stellium dele. Então, meio que, vamos dizer assim, compensa, né, essa fragilidade desse Júpiter, e o que acaba acontecendo é que esse Júpiter consegue, por meio dessa reverberação que ele tem com esse conjunto de planetas que estão lá na casa 1, e esse Júpiter lá na casa 10, isso acaba, vamos dizer assim, dando bons resultados e fazendo com que ele tenha tido um favorecimento, um crescimento profissional. Mas vejam só o detalhe, né? O casa 10 de Júpiter, ele favoreceria muito a carreira internacional, e de fato ele teve uma carreira internacional, e é muito até idiotice de falar que ele não foi bem sucedido. Sim, ele foi bem sucedido, mas isso mostra que lá fora existe muita resistência à figura do Neymar, porque não é um Júpiter fortalecido por um signo que ele se sinta confortável ou no estado peregrino. Ele está em Virgem, né? E Virgem faz com que essa grandiosidade de Júpiter meio que recolha. Então a imagem do Neymar não consegue ser tão forte assim no exterior, como seria de se imaginar diante de tudo aquilo que a gente conhece, do que a mídia faz e fala dele, daquilo que ele desempenha no papel aqui dentro, tá? Ele tem essa característica, ele tem bastante planeta na casa 1, que faz com que ele seja muito centrado nele mesmo, e isso por vezes pode dificultar ele lidar com os outros, e isso também pode repercutir até mesmo na prática do esporte, né? Já que o futebol é um esporte da coletividade. E como ele tem muito planeta na casa 1, isso faz com que às vezes ele tenha uma certa dificuldade de compreender plenamente essa noção da coletividade. Ele tem bastante terra no mapa, então isso faz ele uma pessoa bastante prática. Ar dá ele bastante racionalismo. Ele tem o seu ascendente em fogo e a sua lua em água, que dá uma compensada, mas a tônica principal dele seria praticidade e racionalidade, sem estar uma descompensação totalmente apagada dos outros elementos. Eu acho que esse é basicamente as principais características de Neymar dentro do seu mapa astral. Você gostou da nossa análise? Deixe um like, se inscreva no nosso canal e vamos nessa. Até mais!